Olá, graça e paz de Jesus, nesse dia em que aqui na Serra Gaúcha faz bastante frio e chove. Hoje é o dia 8 de julho de 2020, uma data especial para mim, porque hoje eu celebro 14 anos de casado com a Paulinha e sou muito grato a Deus por isso. Então, se você está chegando aí, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Como sempre, eu gosto de interagir, então se você pode dar um alô aí, fique à vontade. Também, se tiver perguntas durante o estudo, pode ir colocando aqui, que a gente vai respondendo. Então, Catarina, claro, né, Catarina? Que bênção tua jornada. Boa noite. Quem mais está com a gente aí que pode dar um alô para a gente fazer essa interação importante? Esse é aquele tempo para a gente tomar um chazinho, né? Um dia que tá frio. Vamos aquecer os nossos corações com a palavra de Deus. Tal, escrevendo: parabéns, casal abençoado. Obrigado, Tal. 14 anos de casado com a Paulinha. Completamos hoje com as bênçãos de Deus. Boa noite para você também, Charlene. Como é que está o áudio? O som tá bom? Tá chegando bem aí? Vamos ver o que a Sandra escreveu aqui. Parabéns, Davi, vocês são inspiração para nós. Glória a Deus por isso, que bom. Ficamos muito felizes mesmo. Desejamos que o nosso casamento, a nossa união, reflita a união de Cristo com a sua igreja, não é? Queremos entender o nosso casamento à luz da pessoa de Cristo, né? E procuramos viver isso. Vantoir, boa noite, bem-vindo. Segue firme na tua jornada, que bênção. Se você pode compartilhar esse nosso estudo bíblico, hoje eu acredito que ele vai responder a pergunta de muitas pessoas sobre o significado da ceia do Senhor. Obrigado, Vantoir, escreveu aqui parabéns, né, pelo nosso aniversário de casamento. Obrigado, Vantoir. A ceia do Senhor é um tema que ele está presente, né? Porque provavelmente, se você é membro da comunhão, né? A gente tem o costume de celebrar a ceia uma vez por mês. Se você é membro de alguma igreja evangélica, também, em geral, é costume das igrejas evangélicas celebrarem a ceia uma vez por mês. Isso não é uma regra, é um costume. Só que a questão é, será que a gente sabe realmente o que significa a ceia do Senhor? Qual é o objetivo de Jesus em estabelecer a ceia do Senhor? O que ela significa? O que ela representa? O que ela requer da nossa parte? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Lucélia escreveu aqui: boa noite, parabéns ao casal. Obrigado, Lucélia. São 18 horas e 4 minutos, às 18h05 a gente ora, consagra a Deus esse tempo e pede a direção do Espírito Santo. Nesse tempo importante aqui para nossas vidas, né? Alimentarmos nossa alma com a palavra de Deus, palavra viva de Deus. Você está com o seu chazinho aí? Chazinho, cafezinho, Nescauzinho quente, né? Chocolate quente. Então, vamos orar, né? Vamos consagrar a Deus, pedir sua direção. Pai amado, a gente se reúne aqui para mais um estudo bíblico. Hoje a gente quer entender mais profundamente o que significa a tua ceia, a ceia do Senhor. Eu quero te agradecer pela chuva e pela temperatura que o Senhor estabeleceu para nós nesse tempo, mas eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sendo afetados pelo frio, pela chuva, e por algumas tragédias que estão acontecendo, desmoronamentos de terra, pessoas que perderam suas vidas. Quero pedir, Senhor, junto com meus irmãos e irmãs que estão aqui conectados, que Tu tenhas misericórdia das famílias que estão desabrigadas nesse momento. Que o Teu amor se mostre presente através de discípulos e discípulas de Jesus, que sejam vizinhos, que estejam próximos, que trabalhem na defesa civil, onde quer que haja um discípulo, uma discípula Tua, que Tu uses ali para levar o Teu amor, mas também para atender necessidades práticas das pessoas, em roupas,
roupas de cama, mantimento, e aqueles que perderam pessoas por causa de tragédias do clima, Senhor. Tem misericórdia das famílias, que eles encontrem no Senhor o conforto e, sobretudo, a salvação. Agora nos conduz aqui, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, deixa eu só responder aqui as últimas interações antes da gente entrar de cabeça no nosso estudo bíblico. Misael, boa noite. Odete escreveu, boa noite. Saudades de você e da Paulinha, que o casamento de vocês seja inspiração para os nossos novos casamentos. Amém. A Iraci escreveu, boa noite, queridos irmãos, de maneira muito especial, jovem casal. Obrigado pelo jovem casal, Iraci. 14 anos de amor e alegria um com o outro na graça do Senhor. Muito bem. A Odete diz aqui que está na cama embaixo das cobertas. É isso aí, Odete. Te protege, te agasalha bem. E que bom que agora tem essas facilidades, né? Eu não sou tão novo, não sou tão velho, mas já posso dizer que agora a gente tem essas facilidades que não tinha antes, né? Está aí com o celular embaixo dos cobertores. Mas vamos ser edificados, então, entendendo hoje sobre a ceia do Senhor. Nós vamos olhar para o registro que Lucas fez da ceia do Senhor. Os outros evangelistas também fizeram um registro da ceia, alguns trazem detalhes que todos complementam esse mesmo importante e inspirador acontecimento. Eu vou ler aqui em Lucas 22, 14 e 23 a respeito da ceia do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis aqui que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Muito bem, então aqui nós temos o registro da ceia do Senhor. Vamos entender alguns aspectos importantes da ceia. Primeira coisa a observarmos é que a ceia é uma ordenança. Na semana passada eu falei sobre a outra ordenança dada por Jesus à igreja, que é o batismo. E hoje a gente está vendo a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Ordenança é algo que Jesus estabeleceu para que seus discípulos observassem enquanto comunidade de irmãos na fé. Uma comunidade que faz outros discípulos através da pregação do Evangelho, batiza, ensina uns aos outros e que também participa da ceia do Senhor nos termos que a gente está vendo aqui nessa noite, né? O apóstolo Paulo, ele faz um retrospecto desse momento registrado pelos evangelistas e vai trazer de uma forma aplicada para a igreja o significado da ceia, a prática da ceia. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver o que Paulo nos diz. 2 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então vejam, Jesus diz: façam isso em memória de mim. O que nós entendemos como ordenança de Jesus é porque ele está estabelecendo que isso deve ser feito e que existe um jeito de fazer isso, existe um porquê
fazer isto. Então, isto de celebrarmos a ceia do Senhor, o fazemos em obediência ao Senhor Jesus Cristo e por isso, então, a entendemos como uma ordenança. A ceia também é um memorial. Existe dentro do cristianismo, eu vou tossir, desculpem, dentro do cristianismo, 3 maneiras básicas de enxergar a ceia do Senhor. Uma delas é chamada de transubstanciação, a outra de consubstanciação e a outra de memorial. Vamos entender rapidamente o que cada uma destas coisas significa. Existe um jeito de enxergar a ceia do Senhor, mais precisamente em relação aos elementos da ceia do Senhor, como o pão, que entende que aquele pão, ele deixa de ser um pão e passa a ser o corpo de Cristo, né? Há uma mudança na substância, por isso transubstanciação. Então o pão deixa de ser um pão e passa a ser o corpo de Cristo. É assim que os católicos entendem a ceia do Senhor, né? Ali na hóstia, naquele momento, eles entendem que a hóstia não é mais um pão, mas que ela é o corpo de Cristo. Tem um outro entendimento que é o da consubstanciação, que diz que o pão não deixa de ser pão, mas junto com o pão está literalmente também o corpo de Cristo. Esse era o entendimento de Lutero. Calvino tinha um entendimento semelhante, dizendo que o pão continuava pão, mas a presença espiritual do corpo de Cristo estava presente com o pão. Então, esses são 2 entendimentos desse conceito de consubstanciação, ou seja, o pão continua sendo pão, mas também ele é o corpo de Cristo. Para Lutero, literalmente, para Calvino, espiritualmente. Nós entendemos que a ceia do Senhor em relação aos elementos não tem a ver nem com transubstanciação e nem com consubstanciação. Para nós, batistas, e para a maior parte dos evangélicos, a ceia se trata de um memorial. Então, no memorial, o pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue de Jesus. Olha o que Jesus mesmo disse. Vamos recuperar, não é? O que nós já lemos aqui. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. A grande confusão aqui, tanto para quem acredita na transubstanciação, quanto para quem acredita na consubstanciação, são essas palavras de Jesus dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Mas Jesus diz: façam isso em memória de mim. Se Jesus estivesse sendo literal, ele não estaria entregando um pão dizendo: este aqui é o meu corpo. Ele estaria oferecendo o seu próprio corpo físico para que os discípulos o comessem, o que seria um absurdo. Você deve lembrar que tem uma passagem bíblica que registra Jesus dizendo que as pessoas deveriam comer o seu corpo. E isso escandalizou muitas pessoas. Nessa ocasião, muitas pessoas abandonaram, elas pararam de seguir Jesus. Então, quando Jesus está dizendo, segurando aquele pão, isto é o meu corpo, ele está ali sendo figurativo. Ele não está dizendo literalmente que agora aquele pão é o corpo dele, porque ele estava corporalmente presente ali, não é? Então, se de fato ele quisesse que as pessoas comessem partes do seu corpo, seria isso que, embora seja absurdo pensarmos nessa hipótese, se trataria, e não é o caso. Então, nós sabemos que a ceia do Senhor, ela é um memorial e que os elementos da ceia são representativos, eles simbolizam, eles nos lembram. O cálice da uva nos lembra do sangue de Cristo e o pão nos representa do corpo de Cristo. E a ordem de Jesus é: façam isso em memória de mim. Então, reforço que esse entendimento da ceia é de que ela é um memorial. Bom,
vamos prosseguir entendendo o que também a ceia anuncia, porque há um anúncio quando nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia é a proclamação da obra de amor de Jesus. Eu vou repetir essa frase, porque se a gente não entender isso, a gente perde o que de fato a ceia está dizendo para todos. A ceia é uma proclamação da obra de amor de Jesus. Paulo, quando fala sobre a igreja celebrar a ceia do Senhor, ele diz que quando fazemos isso, estamos anunciando algo. Eu vou ler aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Isso pode parecer estranho, mas não é. Tem tudo a ver com a obra de amor de Jesus. Mas como assim, toda vez que a gente come este pão da ceia, bebe o cálice da ceia, a gente está anunciando a morte do Senhor até que ele venha? Bem, já falei que aquele cálice, Jesus disse que é o cálice da nova aliança feita no seu sangue. Então ele simboliza, como um memorial, o sangue de Jesus derramado na cruz por nós para a remissão dos nossos pecados. E que o pão simboliza representativamente o corpo de Jesus entregue em nosso favor e pregado na cruz. Mas por que Jesus fez isso? A gente precisa lembrar que a salvação é um ato de amor do Senhor por nós. Ele começa com o Pai, não é aquele texto famoso lá de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto de resumir esse versículo da seguinte forma: porque Deus amou, salvou. Então nós somos salvos porque Deus nos ama. Acontece que Jesus Cristo ele não veio obrigado pelo Pai Celestial. Ele também veio em amor. E um dos textos que eu sempre cito, que eu acho muito comovente, é o registro bíblico dizendo que amando os seus, amou-os até o fim. E o próprio Jesus disse o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então vamos juntar esses dois ensinamentos, O ensinamento de que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Com isso que Jesus está dizendo de que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida em favor do outro. Vamos lá. O amor, o ápice do amor, é quando alguém se entrega, O amor de Jesus é um amor sacrificial, é um amor completo, é um amor de entrega. Jesus está dizendo que não existe maior amor do que esse, que é dar a sua própria vida. Então, por que ele deu a sua própria vida? Porque ele nos ama. E quando ele deu a sua própria vida, literalmente ele morreu. Ele morreu por mim e por você, pagando pelos nossos pecados, mostrando que ninguém tem maior amor do que este. Quando o apóstolo Paulo afirma que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor, nós estamos anunciando o amor do Senhor, porque ele nos amou entregando sua vida por nós. É por isso que ele morreu na cruz, por amor. Então anunciar a morte do Senhor Jesus não é só dizer Jesus morreu, é anunciarmos por que Jesus morreu, pelo seu infinito amor. Por isso anunciamos na ceia do Senhor a obra de amor de Jesus. E também proclamamos que foi necessário que ele morresse no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Então também é um reconhecimento dessa obra de amor do Senhor Jesus Cristo. Mas também lembramos que a morte não pôde vencer Jesus, que ele ressuscitou. Por isso o apóstolo Paulo disse: vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E por que ele pode vir? Porque a morte não o deteve, porque a morte não o venceu. O nosso Senhor Jesus Cristo continua vivo, continua reinando e voltará
para nos buscar. É um amor a toda prova, porque ali, quando estava celebrando a ceia do Senhor com seus apóstolos, né, a sua ceia com os apóstolos, ele estava num dos momentos mais difíceis da sua vida aqui na Terra, porque ele estava a poucas horas de ser preso, ser injustamente condenado e ser morto, ser pregado na cruz. E aí o apóstolo Paulo nos lembra o momento em que isso está acontecendo, né? Lá em 2 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Veja bem, o apóstolo Paulo coloca essa informação aqui, que às vezes passa batido, não é? Nas leituras bíblicas no momento da ceia, mas isso aqui é por demais dramático, isso aqui é por demais revelador na decisão de Jesus de seguir em frente, de cumprir a obra de amor. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Veja bem, não é uma janta, não é um momento de confraternização, não é um momento em que tudo já passou, é um momento em que tudo ainda está por acontecer. E naquele momento, sabendo o que lhe espera, sabendo quem são as pessoas que estão ali com ele naquela mesa, sabendo que as pessoas estão se aproximando para vir prendê-lo, naquele momento, na noite em que foi traído, ele está falando sobre a sua obra de amor. Seguimos, e o que compartilho com vocês agora é que a ceia é um momento que reflete comunhão espiritual com Cristo e com nossos irmãos. Quando Jesus pede para a gente participar de algo que representa seu corpo entregue por nós e o seu sangue derramado por nós, ele nos ensina que nós temos uma comunhão tão grande com ele que somos participantes de seu corpo. E a ceia do Senhor, então, representa de uma forma muito especial a nossa união com o Senhor. O sangue dele é o nosso sangue. O corpo dele é o nosso corpo. Nós estamos nele e ele está em nós. É isso que Jesus diz lá em João capítulo 15, né? Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês. Né? Então a ceia do Senhor é esse momento que reflete essa nossa união com Jesus Cristo, a nossa união espiritual com Jesus. Mas no corpo de Jesus existem muitos membros. E cada discípulo de Jesus é membro desse corpo. Por isso que não faz sentido uma pessoa participar da ceia do Senhor com indiferença em relação aos outros irmãos e irmãs, ou com problemas de relacionamento não resolvidos com os seus irmãos. Porque a ceia do Senhor é algo que precisa ser feito em comunidade e em unidade. Ao finalizar o ensino sobre a ceia do Senhor, em 2 Coríntios 11, 33, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, e ele está falando da ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. É por isso que não faz sentido uma pessoa fazer a ceia do Senhor sozinho. Porque sem os outros é apenas uma refeição, é apenas um ritual, mas não é espiritualmente a ceia do Senhor, na qual é importante entendermos a nossa união espiritual com Cristo e a nossa união espiritual com os demais irmãos. Mas por que Paulo está dizendo isso? Quando vocês se reúnem para comer a ceia, esperem uns pelos outros. Ele está enfatizando isso porque as pessoas na igreja não estavam entendendo o que a ceia significa. Eles estavam fazendo do momento da ceia um momento de comilança. Bebendo o vinho, eles até ficavam bêbados. Imagine que triste situação. Eu vou ler o que Paulo relata para nós aqui sobre como estava sendo a ceia do Senhor lá na igreja de Corinto. Que na verdade não era a ceia do Senhor, eles até chamavam de ceia do Senhor, mas devido a não ser um entendimento pela fé de uma união espiritual com Cristo, com seus irmãos, não era a ceia do Senhor. Vamos ver o que Paulo diz.
É versículo 17 em diante ali de 2 Coríntios capítulo 11. Mas nisso que agora lhes prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. É até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia que vocês comem. Não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. E aí o versículo 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Percebeu aqui a confusão, o desrespeito, a afronta, a profanação do belo memorial que é a ceia do Senhor? Então, quando a comida chegava ali, né, o pão e o vinho, o cálice, ia lá, cada um pegava e saía comendo. Eles nem se importavam se ia sobrar pão para outras pessoas. Então, quando alguns ainda estavam chegando, já não tinha mais pão. E quando chegava, imagina que em vez de ter um culto de celebração, tinha gente bêbado lá de tanto tomar o vinho do cálice da ceia do Senhor. Isso é triste, né? Isso é uma afronta. Paulo diz, como é que eu vou elogiar vocês por causa disso? Não tem como. O que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Vocês estão desrespeitando isso. Se vocês não esperarem todos para fazerem isso juntos, não é a ceia do Senhor. E Paulo diz mais, não é para vocês comerem, não é porque tem pão aqui e porque tem vinho aqui, que é para vocês matarem sua fome e encherem a cara de bebida. Vocês não têm casa onde comer e beber? Paulo está dizendo isso aqui no versículo 22, né? Vocês não têm casa onde comer e beber? Porque a ceia do Senhor não se trata de refeição, se trata de um memorial, de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque lembra? Quando participamos da ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É um memorial de esperança. É um memorial de anunciar a obra de amor de Jesus. Então não faz sentido que a gente torne isso um momento de refeição e muito menos um momento de egoísmo, né? Não sei se talvez para evitar esse tipo de coisa, com o passar do tempo a igreja passou a dividir a ceia em porções, né? Não era mais o pão que era colocado lá em cima da mesa para ser repartido, né? Eu venho de igreja em que, lá na nossa igreja local em Pelotas, alguém partia o pão em quadradinhos, né? Imagina um pão de forma cortado em quadradinhos pequenininhos assim, né? Talvez seria o equivalente à hóstia do catolicismo, não sei. Mas então todos os pedacinhos eram colocados ali em cima de uma bandeja e eram distribuídos então simbolizando o corpo de Cristo. Eu não sei se foi por esse tipo de situação que a igreja chegou ao ponto de ter que dividir os pães em pedacinhos, né? Nós, na Igreja Batista da Comunhão, gostamos de ter um pão ou pães que a gente possa partir ali na hora, né? E partindo, entregar, porque entendemos que isso representa melhor o corpo de Cristo por nós, partido na cruz, embora a gente não vá sacralizar isso, tá bom? Não tenho nada contra o pãozinho picadinho, desde que as pessoas entendam o que aquilo significa, tá bom? Bem, a ceia do Senhor é também um momento de reflexão. No versículo 28 de 2 Coríntios 11, Paulo diz que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Nós devemos o tempo todo submeter a nossa vida à avaliação de Deus. E o tempo todo nós devemos estar em oração perguntando, Senhor, há em mim algum caminho mau, alguma conduta em mim te ofende? Endireita os meus caminhos, né? A gente tem que estar sempre ali no relacionamento com o Senhor,
né, pedindo para que Ele nos mostre se há algo em nós que não deveria estar em nossas vidas, além da vida de Cristo na qual devemos permanecer. Mas a ceia do Senhor é um desses momentos que a gente tem que refletir e não pode fazer sem refletir. No que nós devemos refletir na ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo diz que cada um examine assim a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice? Nós precisamos refletir sobre Jesus e sobre a obra de Jesus, porque é sobre isso que a ceia fala. Ela fala sobre o amor de Jesus, sobre até que ponto foi o amor de Jesus de morrer por nós na cruz, entregando em nosso favor seu corpo e derramando por nós o seu sangue. Então, se você vai ao culto de ceia e se sua mente, seu coração não é inclinado a Jesus, se não é naquilo que Jesus fez que você está direcionando o seu coração, sua mente naquele momento, então você não está aproveitando esse momento e não está de fato refletindo como deveria refletir, porque é por aí que se começa a reflexão na ceia. Segundo, refletir sobre o seu relacionamento com Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, entregou seu corpo, derramou seu sangue. Qual é a sua resposta a isso? Como a gratidão tem se expressado na sua vida? Como a sua vida é uma demonstração que de fato você entendeu e agora você é participante do corpo de Cristo e que você tem o sangue de Jesus em você. Então é um momento para refletir sobre seu relacionamento com o Senhor. E terceiro, é um momento para refletir sobre o seu relacionamento com os seus irmãos. Nós já vimos que fazer da ceia um momento egoísta de comida e bebida, sem refletir no seu significado e sem consideração pelo próximo, é participar indignamente do momento com sérias consequências. A gente pensa, né, quando se fala lá sobre não participar indignamente da ceia do Senhor, que a gente tem que fazer uma avaliação sobre a nossa vida de pecados, e então a gente vai pensar se a gente tem muitos ou poucos pecados, e isso vai definir se a gente pode participar da ceia do Senhor. E não é isso que está em questão. Deixa eu ler o texto e já vamos falar sobre isso. Versículo 27 de 2 Coríntios 11 em diante. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vamos entender isso. Então, eu acabei de dizer que quando aquele texto que soa tão ameaçador na ceia do Senhor é lido, né? Quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. E aí a gente fica com medo, né? E a gente pensa, por causa do versículo anterior, que cada um examine a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, que eu vou fazer uma lista dos meus pecados. Vou pensar assim, olha, pois é, eu estou em pecado, eu não vou participar da ceia do Senhor. Ou a gente, pior do que isso, chega à seguinte conclusão, não, eu estou sem pecados. Lembra que a própria Bíblia diz que quem diz que está sem pecado faz de Deus um mentiroso. Então quando alguém diz assim, olha, eu não tenho pecados, então eu posso participar da ceia, aí é que não pode. Porque está fazendo de Deus um mentiroso, está fazendo uma afronta ao próprio corpo e sangue de Jesus Cristo entregue e derramado por nós na cruz. E quando a gente pensa assim, olha, eu não tenho graves pecados, né? Mas eu também não sou isento de pecados, mas esses pecadinhos aqui, né, são os pecadinhos mais ou menos, então eu posso participar da ceia do Senhor. Olha, querido, querida, em relação a pecados, a postura adequada a participar da ceia do Senhor é reconhecer que você é pecador. Reconhecer que você é pecadora. Reconhecer que somos tão pecadores a ponto de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós.
que somos tão pecadores a ponto de precisarmos comer um pão que representa o corpo de Cristo que foi pregado na cruz, a ponto de bebermos um cálice que representa o sangue de Jesus Cristo derramado por causa dos nossos pecados. Não só os nossos pecados passados, como os presentes e os futuros. Então, a nossa consciência ao participarmos da mesa do Senhor não tem a ver com os nossos pecados, tem a ver com a salvação de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é ter uma postura de onde o pecado tem liberdade na sua vida para atuar e você não está nem aí para Jesus. Mas é não ter como critério para participar da ceia do Senhor as suas obras, o seu merecimento, mas as obras e o merecimento de Jesus. Os coríntios não entendiam o que a ceia significava e comiam o pão todo sem deixar para os outros e bebiam o vinho do cálice se embriagando. Isso é participar da ceia indignamente. Isso é participar da ceia sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, porque está só olhando para o pão, está só olhando para o vinho, né? E ali não está vendo a representação do corpo e do sangue de Jesus. Isto que é participar indignamente da ceia do Senhor, ok? Participar indignamente não é não estar em pecado, porque a nossa dignidade vem da dignidade de Cristo, a nossa justificação vem da justiça de Cristo. Então não seja você o critério de participar ou não da ceia, que seja Jesus o critério de você participar ou não da ceia. Agora, não traga condenação para si comendo pão, em vez de agora já sendo templo do Espírito Santo, tendo consciência do que aquele momento significa, não prestar a devida honra ao Senhor, não ter a devida reverência, não demonstrar a devida gratidão. E pense nos seus relacionamentos, como você está com Jesus, como você está com seus irmãos, porque isso precisa ser feito em comunidade e em unidade. E já finalizando aqui o nosso estudo, uma pergunta. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Quem pode? Bom, existe dentro do cristianismo 3 principais visões, né? Parece que o cristianismo gosta dessas divisões em 3, né? Existe uma concepção da ceia livre, ceia restrita e ceia ultra restrita. Bem, a ideia da ceia livre é que todos podem participar da ceia. E aí tem o que a gente pode considerar de ceia universal ou até ultra livre, que é todo mundo de todas as religiões e mesmo sem religiões, mesmo ateus, todo mundo pode participar do Senhor. A ceia livre, que é todos os que são crentes em Cristo podem participar da ceia do Senhor. A ceia restrita, ela entende que todas as pessoas daquela denominação ou daquele segmento doutrinário podem participar da ceia do Senhor. Então, por exemplo, nós somos uma igreja batista. Então, todos os membros de outras igrejas batistas que estiverem presentes no nosso culto de ceia poderiam participar da ceia se a nossa ceia fosse restrita, né? Irmãos de outras igrejas, não. Às vezes, as igrejas batistas, elas têm uma ceia restrita da seguinte maneira. Todo mundo que é batista e não é pentecostal e não é neopentecostal, e não é espírita, não é católico, poderia participar. E a ceia ultra restrita é aquele entendimento que só os membros daquela comunidade local podem participar, né? Eles partem do princípio que se a ceia é uma questão de comunhão, você precisa conhecer aquelas pessoas e celebrar a ceia com aquelas pessoas. Então, mesmo que seja uma igreja batista e tenha um batista naquele culto, ele não poderia porque ele não faz parte dessa comunidade. Então são esses 3 entendimentos: ceia livre, ceia restrita e ceia ultra restrita. Qual é o certo? Qual seria o modelo certo? Bom, a teologia, ou melhor dizendo, as doutrinas das diversas denominações e igrejas têm uma resposta para isso que elas mesmas construíram.
Eu, particularmente, nós na Igreja Batista da Comunhão, nós buscamos essa resposta olhando para a ceia do Senhor. Olhando para quem estava na ceia do Senhor é que nós vamos ter uma ideia então de como nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, quem é que estava presente na ceia do Senhor que nós vimos o registro ali no Evangelho de Lucas, né? Os apóstolos. Os 12 apóstolos estavam na ceia do Senhor. Isso significa que Pedro estava também na mesa da ceia do Senhor, que Pedro comeu o pão e tomou o cálice. Mas lembre-se que Jesus diz que Pedro ainda não era convertido. Tanto é que lá em Lucas 22:32, na tradução da NVI, Jesus diz o seguinte: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha só, depois de 3 anos servindo com Jesus, Pedro ouve isso. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Nós não vamos fazer aqui um debate soterológico se esse quando você se converter tem a ver com salvação ou não, mas a questão é que esse Pedro que estava comendo do pão e bebendo do cálice em poucas horas ia dizer: eu não conheço ele, eu não conheço ele e eu não conheço ele. 3 vezes ele negaria Jesus. Então Pedro participou da ceia do Senhor, alguém que ainda estava num processo de conversão e alguém que viria em poucas horas negar Jesus. Tomé participou da ceia do Senhor. Você sabe, Tomé era incrédulo. Tomé não acreditava no que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: esse é meu corpo entregue por vocês, esse é meu sangue. Jesus está falando que vai entregar a si mesmo por nós. E Jesus, mais perto desses momentos finais, ele vai falar que o Filho do Homem precisa morrer, e que isso é importante, mas ele dá os sinais, ele dá o alerta de que vai ressuscitar, de que a obra vai continuar. Mas Tomé não acredita. Quando Jesus morre, Tomé acha que acabou tudo. Então, quando Jesus ressuscita e aparece a Tomé, Jesus diz assim: Tomé, toca aqui, ó. Veja que sou eu. E onde é que Tomé, esse que é incrédulo, esse que não crê que Jesus é quem é e que vai fazer o que diz que vai fazer? Estava na mesa do Senhor. E sabe quem mais que estava lá na mesa do Senhor? Judas. Judas Iscariotes estava na mesa da ceia do Senhor. E sabe onde é que Judas vai ficar possesso por Satanás? Na mesa da ceia do Senhor. Eu quero ler esse texto aqui. Enquanto eu preparava esse estudo, eu até fiquei muito emocionado de imaginar essa cena e por pensar tudo que Jesus está passando por mim e por você. Mas naquela mesa da ceia do Senhor, aqui em João 13, 26 e 27, registra o seguinte: então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Veja, a ceia do Senhor, ela representa a morte de Jesus Cristo na cruz, como a gente está vendo e eu estou repetindo tanto essa noite. Corpo entregue, sangue derramado. Agora você imagina que Jesus pega esse pão que representa o seu corpo, desculpem, mergulha no vinho que representa o seu sangue derramado e oferece a Judas. Aquele pão com aquele vinho pingando é o que naquela noite melhor vai representar o sacrifício de Jesus na cruz. E quem é que está recebendo aquele pão? Aquele vinho que está agora envolvendo aquele pão. Aquele pão está embebido no vinho. Quem que está recebendo das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo? Judas. O homem que viria traí-lo. E naquele momento, na presença do Senhor, na mesa da ceia,
Satanás entra em Judas. Então, quando alguém me pergunta quem pode participar da ceia do Senhor na tua igreja, Davi? Pô, na minha igreja, Pedro, Tomé, Judas. Porque a Igreja Batista da Comunhão não será um lugar mais restrito do que a mesa do Senhor. Então, se tem lugar na mesa do Senhor, tem lugar na nossa mesa. Se tem lugar na mesa do Senhor, tem lugar na nossa mesa. Então, na comunhão, nós não negamos o pão e o cálice a ninguém. Mas nós ministramos sobre o significado da ceia e nós dizemos, olha, se você não crê em Jesus e na suficiência da sua obra, você vai comer um pão e vai beber um suco. Só. Mas não participe desse momento como se esse momento fosse ceia do Senhor para você, porque para participar da mesa do Senhor é necessário que haja dignidade, que haja entendimento. E nós vemos que custou determinado preço aqueles apóstolos que participaram da mesa do Senhor sem entender o que estava acontecendo. Porque se eles entendessem o que aquilo estava representando, se eles realmente entendessem a ceia que eles estavam tendo ali com o Senhor, a postura deles seria diferente quando Jesus foi preso, não é? Não seria um deles que teria entregue Jesus, mas porque eles ainda não entendiam, a gente vê consequências e aspectos ruins na sua própria vida. Então nós não queremos induzir ninguém a erro e a que venha incorrer em problemas na sua vida por participar indignamente. Então a gente diz o seguinte, olha, nós não vamos negar a você o pão, nós não vamos negar a você o cálice, mas não faça isso como se fosse ceia do Senhor. Coma um pão, tome um cálice, desfrute da nossa generosidade, da nossa alegria. Se você entende que Jesus Cristo é o único suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que foi Ele e não a sua mãe, que foi Ele e não os seus apóstolos, que foi Ele e só Ele que fez e só Ele poderia ter feito isso por mim e por você, você pode desfrutar do que realmente este momento aqui significa. Bem, antes agora então do meu último versículo final, só vou responder uma pergunta que surgiu aqui da Tal, que escreve o seguinte: por que tem igrejas que conforme a roupa ou se você tem vícios não permitem você participar da ceia? Isso não está errado? De onde tiraram isso? Bom, eu não vou responder por que tem igrejas que fazem isso, né? Eu vou dizer que nós não fazemos isso, né? Porque o critério para participar da mesa da ceia do Senhor não é a nossa roupa e não é a nossa perfeição, mas é a perfeição de Cristo, é a obra de Cristo. Então, para nós, o que realmente importa é o que a pessoa entende que é a mesa da ceia do Senhor. Agora, uma pessoa que tem um bom relacionamento com Jesus, ela não vai se vestir indecentemente, não é verdade? Porque o que as pessoas precisam no momento da ceia do Senhor, em todos os momentos, mas especialmente no momento da ceia, é lembrar o que Jesus fez. Elas não precisam e não deveriam ter a sua atenção desviada porque tem alguém com uma roupa inadequada ali, né? Mas eu estou falando de decência ou indecência, não de roupa certa ou roupa errada. Em relação a vícios, eu realmente acredito que quando uma pessoa está buscando recuperação no Senhor e ela reconheceu o vício, né, o mal que está causando ao templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, ela está buscando restauração no Senhor, isso não deveria impedi-la de participar da ceia do Senhor. E eu sei que algumas denominações, algumas igrejas dizem, então primeiro tu tem que largar o vício para depois participar da ceia do Senhor. Não é como nós entendemos, né? O critério é entregar-se ao Senhor e permitir que Ele vá trabalhando na sua vida, mas nem sempre o Senhor faz as coisas de uma hora só, né? Nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, até Jesus voltar, nós estamos em trabalho, né? O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E eu acho que um bom critério para participarmos muito à vontade, com muita fé da ceia do Senhor, sabemos que nós estamos permitindo e desejando esse trabalho da parte dele. E eu finalizo o nosso estudo de hoje falando sobre um momento muito especial anunciado por Jesus, né? Eu e você, nós não podemos ter participado daquela ceia do Senhor na noite em que ele foi traído.
Mas olha só que legal a promessa que Jesus nos faz aqui em Mateus 26, 29. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Que maravilha! Nós estaremos nesse momento, quando estivermos na glória, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. A gente não pôde participar daquela mesa da ceia do Senhor, mas ela está sendo preparada para nós, juntos na presença de Deus, eternamente celebrarmos. E assim encerramos o nosso estudo sobre a ceia do Senhor. Se você tem mais dúvidas a esse respeito, ou dúvidas a respeito da fé, dúvidas a respeito da Bíblia, de Jesus, de Deus Pai, sobre o Espírito Santo, você pode me escrever e eu vou lhe responder assim que possível. Meu e-mail é Davi, com D mudo no fim, DAVID, @emcomum.org.br. Ou você pode enviar para o meu WhatsApp 054 999 07 5685. Ok? Tenha um restante de semana abençoado e abençoador, em nome daquele que entregou por mim e por você o seu corpo e derramou o seu sangue na cruz, Jesus Cristo. Amém? Bênçãos! Agora, nesses segundos finais, como sempre, eu continuo tomando o meu chazinho até sincronizar as saídas da live aí, porque os tempos de internet são diferentes.